Olá, seja muito bem-vindo. Algumas perguntas resistem ao tempo justamente por desafiarem tudo o que sabemos, e esta é uma delas. Por que a gravidade é tão estranha? Ela governa a estrutura do cosmos em escalas gigantescas e, ainda assim, é insignificante quando observada no nível atômico. Pense bem por um instante. Corpos separados por distâncias imensas permanecem ligados por algo que nunca se rompe. Mesmo sem contato, sem sinais aparentes, tudo continua em movimento controlado, como se uma corda invisível mantivesse cada planeta em seu lugar. De onde vem essa capacidade de impor ordem ao caos? Ao longo desta jornada, vamos acompanhar como essa regularidade levou a ciência a enxergar o universo como um grande mecanismo previsível, avançar até o momento em que espaço e tempo deixaram de ser apenas cenário e alcançar os limites onde a gravidade já não conversa com as leis do mundo microscópico, abrindo espaço para ideias ainda em construção. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixe o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente, permitindo que o universo para o sono continue existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para começarmos a mergulhar na imensidão do que nos cerca, eu gostaria de propor a vocês uma reflexão que talvez nunca tenha passado por suas mentes enquanto caminham apressados pela vida. Já pararam para sentir de forma consciente o abraço invisível que a Terra nos dá a cada milésimo de segundo? Muitas vezes tratamos a realidade como algo garantido, mas a verdade é que estamos todos ancorados a uma esfera de rocha que gira no vazio, presos por um fio de seda invisível que chamamos de gravidade. Vocês conseguiriam imaginar o que seria da nossa consciência se por um único instante esse elo se partisse? É nesse estado de suspensão e mistério que a nossa história realmente se inicia, muito antes de existirem nomes para as coisas, quando o universo era apenas uma promessa silenciosa no escuro. Imaginem que, nos primeiros batimentos cardíacos do cosmos, logo após aquele instante inaugural que deu origem a tudo o que conhecemos, não existia uma ordem estabelecida. O que havia era uma sopa primordial, densa e incrivelmente quente, onde a luz não conseguia viajar, e a matéria era apenas um conceito ainda em formação. Naquele cenário de caos absoluto, uma força começou a sussurrar para os átomos, pedindo que eles se aproximassem. Essa força não era a mais barulhenta, nem a mais impetuosa, mas possuía uma paciência que as outras interações desconheciam. Vocês ficariam incrédulos ao saber que a gravidade, essa presença que hoje parece tão pesada e absoluta em nossas vidas, foi a grande responsável por dar um sentido de direção ao nada. Nesse contexto de nascimento, precisamos olhar para a gravidade não como uma fórmula em um livro, mas como a primeira vontade do universo. Enquanto as forças nucleares estavam ocupadas em lutas colossais para manter os núcleos dos átomos íntegros em escalas minúsculas, a gravidade olhava para o horizonte. Ela começou a reunir as imensas nuvens de hidrogênio, átomo por átomo, com uma delicadeza que beira o inexplicável. Vocês conseguiriam imaginar a lentidão desse processo? Foram necessários milhões e milhões de anos de uma atração quase imperceptível para que as primeiras estruturas começassem a ganhar forma no vazio. Foi a gravidade que, agindo como uma tecelã silenciosa, cruzou os fios da matéria para criar os primeiros berçários de estrelas. Contudo, aqui reside o núcleo do nosso encantamento e da nossa dúvida. Essa força que molda galáxias é, individualmente, uma das coisas mais fracas que existem. Sintam a estranheza dessa afirmação. Vocês conseguem perceber como um simples ímã de brinquedo consegue vencer a força de um planeta inteiro? Quando vocês aproximam esse pequeno metal de um clipe de papel, ele salta para cima, desafiando a massa de 6.000 sextilhões de toneladas da Terra que tenta puxá-lo para baixo. Como é possível que toda a massa do nosso mundo seja derrotada por algo que cabe na palma da sua mão? Essa é a grande questão que nos faz questionar se realmente entendemos a natureza da realidade onde habitamos. Vamos percorrer mentalmente os corredores do tempo para entender que essa fraqueza da gravidade não é um erro, mas talvez a característica mais fundamental para que a vida pudesse, um dia, abrir os olhos.
Se a gravidade fosse apenas um pouco mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo muito antes de a primeira estrela ter a chance de brilhar. Teríamos um cosmos curto, violento e claustrofóbico. Em vez disso, fomos presenteados com uma força suave, que permite que o tempo flua de maneira lenta o suficiente para que a complexidade surja. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que a nossa própria existência depende de a gravidade ser quase um fantasma, uma presença que está em todo lugar, mas que toca as coisas com luvas de veludo. Ao imaginarmos esse início, percebemos que a gravidade é a força da reunião. Ela é o que impede que você se disperse no vácuo, o que mantém a atmosfera que você respira envolvendo o planeta como um cobertor protetor e o que faz com que a Lua dance ao redor da Terra em uma órbita eterna de fidelidade. Mas, mesmo sendo tão presente, ela se recusa a ser explicada pelas mesmas leis que governam as outras três forças da natureza. Ela é a estranha no ninho, a peça do quebra-cabeça que insiste em não se encaixar, desafiando os maiores gênios que já caminharam sobre este solo. Talvez vocês estejam se perguntando agora, enquanto relaxam e deixam a mente flutuar, o que realmente acontecia naquelas primeiras eras onde a gravidade imperava sozinha no macrocosmo. Imaginem as primeiras grandes nuvens de gás se contraindo sob o seu próprio peso. À medida que a gravidade as esmagava, a temperatura subia. 1000 graus Celsius, 1 milhão de graus Celsius, 15 milhões de graus Celsius. Foi o abraço da gravidade que forçou a matéria a se transformar em luz, dando início à Era das Estrelas. Sem essa atração persistente, o universo seria para sempre um deserto frio e escuro, um lugar de absoluto nada. Mas sintam o peso dessa ironia. A força que cria o fogo das estrelas é a mesma que permite que uma pena caia suavemente até o chão, levando segundos para percorrer uma distância mínima. Essa dualidade entre o poder cósmico e a sutileza cotidiana é o que torna o tema da gravidade algo tão poético e, ao mesmo tempo, tão frustrante para a ciência. Estamos mergulhados em um fenômeno que não conseguimos ver, mas que sentimos em cada articulação do nosso corpo, em cada batida do nosso coração, que precisa lutar contra esse puxão para enviar o sangue até o cérebro. Vocês conseguiriam imaginar que estamos, neste exato momento, viajando a milhares de quilômetros por hora pelo espaço, mantidos em nossos assentos por uma força que a ciência ainda não sabe se é uma partícula, uma onda ou apenas uma ilusão causada pela forma como o próprio espaço se dobra. Onde tudo começa, encontramos apenas perguntas envoltas em mistério. A gravidade foi a primeira a chegar na festa do universo e, muito provavelmente, será a última a sair, observando o apagar das últimas luzes das estrelas que ela mesma ajudou a acender. Portanto, ao fecharmos os nossos olhos e sentirmos o peso do nosso corpo contra a cama ou a poltrona, não estamos apenas sentindo uma força física, estamos sentindo o eco de uma história que começou há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Estamos em contato direto com a arquiteta, que construiu as galáxias e que, com a mesma mão invisível, garante que amanhã o Sol nasça no mesmo lugar. A gravidade é a nossa conexão mais íntima com o cosmos, uma conversa silenciosa entre a nossa massa e a massa das estrelas mais distantes. Ficariam surpresos se soubessem que cada átomo de carbono em seus corpos foi um dia parte de uma estrela, que só existiu porque a gravidade assim o quis. Somos, literalmente, filhos dessa força incompreendida. Ao explorarmos o início de tudo, percebemos que não estamos estudando algo externo a nós, mas sim a regra fundamental que permite que a nossa própria consciência habite este templo de carne e osso. A estranheza da gravidade é a nossa própria estranheza. O seu mistério é o mistério da nossa origem. Deixem que essa percepção de união e escala acalme os seus pensamentos. O universo não é um lugar de isolamento, mas uma imensa teia de atrações e influências. Tudo o que existe está, de alguma forma, procurando pelo outro, tentando se aproximar, tentando se unir. E no centro de toda essa busca, de todo esse movimento de criação e destruição, está a gravidade, observando tudo com a sua fraqueza magistral e a sua paciência eterna. Ao despertar em todas as manhãs, antes mesmo que o primeiro pensamento consciente,
atravesse a mente de vocês, existe uma verdade física que já se estabeleceu de forma absoluta. Vocês conseguiriam imaginar que o simples ato de abrir os olhos e sentir o peso do corpo contra o colchão é o primeiro diálogo do dia com a força mais enigmática da natureza? Muitas vezes, atravessamos as 24 horas do nosso ciclo diário sem notar que cada movimento, cada respiração e cada batida do coração é uma negociação constante com esse puxão invisível que emana das profundezas do chão que pisamos. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que a nossa biologia não é apenas influenciada pela gravidade, mas é, na verdade, uma escultura viva moldada por ela ao longo de milhões de anos de evolução. Sintam por um momento o esforço silencioso que o coração de vocês realiza agora. Enquanto vocês relaxam e permitem que a minha voz os conduza, esse motor incansável está trabalhando para bombear o sangue contra a força que tenta puxar todo o líquido para os seus pés. Imaginem o labirinto de artérias e veias como um sistema de irrigação que precisa vencer uma encosta íngreme a cada segundo. Se a gravidade desaparecesse por um instante, o sangue subiria para a cabeça de forma violenta. Se ela fosse apenas um pouco mais forte, o coração não teria potência para levar oxigênio ao cérebro. Estamos vivendo em um equilíbrio tão delicado que a nossa própria anatomia é um testamento da intensidade exata da massa da Terra. Vocês conseguiriam imaginar como seria a sensação de viver sem essa bússola interna que nos diz onde fica o embaixo? Dentro dos ouvidos de vocês, existem minúsculos cristais de cálcio que repousam sobre células sensoriais. Eles são os seus navegadores particulares. A gravidade puxa esses cristais para baixo, informando ao cérebro a posição exata da cabeça em relação ao centro do planeta. É esse mecanismo que permite que vocês caminhem no escuro ou que sintam a segurança de estar deitados. Sem esse sussurro constante da gravidade em seus sistemas sensoriais, o mundo seria um lugar de vertigem eterna, onde a noção de direção se perderia em um vazio sem referências. Notem como a gravidade se manifesta nas pequenas delicadezas da rotina. Quando vocês derramam um pouco de água em um copo, a forma como o líquido flui e se acomoda no fundo do recipiente parece algo trivial. No entanto, vocês ficariam incrédulos se pudessem sentir a complexidade por trás desse movimento. Que é a gravidade que organiza os fluidos, que permite que o calor suba e o frio desça, criando as correntes de convecção que cozinham o alimento de vocês e que regulam o clima de todo o globo. Até o aroma de um café recém-passado que flutua pelo ar depende dessa interação para se dispersar. Vivemos mergulhados em uma coreografia invisível onde a gravidade é o maestro que dita o ritmo de cada partícula. Vocês já pararam para refletir sobre a resistência que sentem ao subir um lance de escadas? Cada degrau é um desafio direto à autoridade do planeta. Vocês estão literalmente levantando a massa de vocês contra a vontade de 6.000 sextilhões de toneladas de rocha e metal. É aqui que a estranheza da gravidade se torna palpável. Ela é onipresente, mas é tão sutil que permitimos que as nossas crianças brinquem de saltar, desafiando a força que mantém a Lua em órbita com a mesma facilidade com que sopramos uma bolha de sabão. Essa vivência do tema nos mostra que a gravidade é uma força de proximidade e de intimidade. Ela nos toca pessoalmente, mas nos deixa livres o suficiente para nos movermos. Imaginem agora a atmosfera que envolve a Terra como um cobertor invisível e protetor. Vocês conseguiriam imaginar a fragilidade desse sistema? O ar que vocês respiram neste exato momento só está aqui porque a gravidade o segura com mãos gentis. Se ela fosse um pouco mais fraca, como a de Marte, a nossa atmosfera teria escapado para o espaço há muito tempo, deixando-nos em um deserto gelado e sem vida. Cada inspiração profunda que vocês dão é um presente dessa força incompreendida. Ela não segura apenas os nossos corpos, ela segura o próprio fôlego da vida, garantindo que o oxigênio não se perca na vastidão do vácuo. Ficariam surpresos ao notar que a gravidade também dita o ritmo do tempo em suas rotinas. De acordo com o que a ciência descobriu, quanto mais perto de uma grande massa vocês estão, mais devagar o tempo passa. Embora essa diferença seja imperceptível no dia a dia humano, os satélites que guiam os mapas de seus celulares precisam ajustar seus relógios internos
para compensar essa sutil distorção. Isso significa que, de uma maneira muito real e poética, os pés de vocês são ligeiramente mais jovens do que a cabeça de vocês. A gravidade não molda apenas o espaço que ocupamos, ela esculpe a própria duração da nossa existência, ligando a nossa vivência biológica ao tecido fundamental do cosmos. Vamos percorrer mentalmente a estrutura dos nossos ossos. Vocês já se perguntaram por que o esqueleto humano tem essa resistência e densidade específicas? Nossos ossos são como registros geológicos da força da Terra. Eles crescem e se fortalecem em resposta direta à pressão da gravidade. Quando os seres humanos viajam para o espaço, onde essa força é ausente, o corpo começa a se desfazer. Os ossos perdem cálcio e os músculos se dissolvem como se o corpo perdesse a sua razão de ser. Precisamos da gravidade para sermos sólidos. Sem esse puxão constante, nos tornaríamos seres fluidos e frágeis, perdendo a arquitetura que nos permite interagir com o mundo físico. Sintam a paz que existe na previsibilidade dessa força. Quando vocês soltam um objeto, sabem exatamente para onde ele irá. Essa confiança cega na gravidade é o que permite a construção de nossas casas, o desenho de nossas cidades e a própria noção de estabilidade. Imaginem a ansiedade que seria viver em um mundo onde a atração pudesse falhar ou mudar de direção sem aviso prévio. A gravidade nos oferece um solo ético e físico, uma constância que acalma o espírito. Ela é o abraço que nunca solta, a promessa de que, não importa quão longe a imaginação de vocês voe, sempre haverá um lugar seguro para retornar. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que, enquanto dormem, a gravidade continua trabalhando em escalas maiores que afetam a vida de vocês. A atração da Lua, agindo sobre os oceanos da Terra, cria o movimento das marés. Esse pulsar rítmico das águas, que ocorre enquanto vocês descansam, é uma prova de que a gravidade nos conecta a mundos distantes. A rotina de um pescador em uma costa remota ou o ciclo de reprodução de inúmeras espécies marinhas são regidos por esse cabo de guerra invisível no céu. Mesmo em silêncio e no escuro da noite, vocês fazem parte de uma engrenagem cósmica que nunca para de girar. Notem como a vivência da gravidade é, no fundo, uma lição de humildade. Somos seres pequenos, que dependem de uma força colossal para cada detalhe da nossa sobrevivência, desde a manutenção da nossa pressão sanguínea até a estabilidade da crosta terrestre sob nossos pés. No entanto, essa força é tão respeitosa que nos permite esquecer que ela existe. Ela não grita, ela apenas sustenta. Ela é o fundamento invisível de todas as nossas conquistas, a base silenciosa de cada catedral construída e de cada avião que desafia os céus por algumas horas. Ao perceberem a gravidade na rotina de vocês, convido-os a sentir uma profunda gratidão por essa estranheza. Ela é o que nos torna terrestres, o que nos dá um lar e o que nos mantém unidos. Cada vez que vocês sentem o peso das cobertas sobre o corpo ou a pressão do travesseiro contra o rosto, lembrem-se de que estão vivenciando um dos maiores mistérios do universo de forma direta e íntima. A gravidade não é algo que acontece lá fora nas estrelas. Ela é o que acontece aqui dentro, em cada célula, em cada gota de suor e em cada momento de repouso. Ela é a força que nos convida a descansar, confiando que o mundo continuará exatamente onde o deixamos. Agora que já sentimos a presença da gravidade em cada detalhe da nossa biologia e da nossa rotina, eu convido vocês a mergulharem um pouco mais fundo, para além da superfície das sensações imediatas. Vocês conseguiriam imaginar o que realmente acontece nos bastidores da realidade para que esse puxão invisível exista? Para entendermos os mecanismos profundos da gravidade, precisamos percorrer os pensamentos de mentes que séculos atrás ousaram questionar o óbvio. Durante muito tempo, a humanidade se contentou em saber que as coisas caíam. Mas foi apenas no século XVII que um homem chamado Isaac Newton propôs uma explicação que unificaria a Terra e os céus sob uma única lei fundamental. Newton imaginou a gravidade como uma força de atração instantânea, uma espécie de corda invisível que ligava todos os corpos que possuíam massa. Vocês ficariam incrédulos ao pensar na audácia dessa ideia para a época.
Newton sugeriu que a mesma influência que fazia uma fruta cair de uma árvore era responsável por manter a Lua em sua órbita eterna ao redor do nosso mundo. Ele descreveu a gravidade como uma força que agia à distância, atravessando o vazio do espaço sem a necessidade de qualquer contato físico. No entanto, o próprio Newton admitia em seus escritos mais íntimos que não conseguia explicar o mecanismo por trás dessa conexão. Ele sabia como a gravidade funcionava matematicamente, mas o porquê e o como ela conseguia atravessar milhões de quilômetros de vácuo instantaneamente permaneciam como um mistério que o incomodava profundamente. Era como se o universo operasse por meio de fios mágicos que ninguém conseguia tocar ou sentir, exceto pelo efeito que causavam na matéria. Vamos percorrer agora o caminho de uma descoberta ainda mais profunda, que surgiu quase 300 anos depois, quando Albert Einstein decidiu olhar para o mesmo problema com uma sensibilidade diferente. Imaginem que, em vez de fios ou cordas invisíveis, o próprio espaço onde as estrelas e os planetas habitam não fosse um vazio inerte, mas sim um tecido maleável e flexível. Vocês conseguiriam imaginar o espaço e o tempo fundidos em uma única estrutura, algo que os cientistas chamam de espaço-tempo. Einstein propôs que a gravidade não é exatamente uma força que puxa os objetos, mas sim uma consequência da curvatura desse tecido fundamental. Vocês ficariam incrédulos ao entender que a massa de um planeta não puxa as coisas, mas sim afunda o espaço ao seu redor, criando uma espécie de declive cósmico. Sintam a elegância dessa nova perspectiva. Para Einstein, a gravidade é geometria. Quando vocês sentem o peso do corpo contra o solo, o que estão experimentando, na verdade, é a reação à curvatura que a imensa massa da Terra provoca no espaço-tempo ao redor de vocês. Imaginem que a Terra é como uma bola pesada colocada sobre uma superfície elástica e macia. Ela cria uma depressão, uma curva profunda no centro. Se vocês colocarem um objeto menor perto dessa depressão, ele naturalmente rolará para o centro, não porque está sendo puxado por uma mão invisível, mas porque o caminho que ele percorre agora está inclinado. É essa inclinação do próprio universo que chamamos de gravidade. É uma estratégia magistral da natureza. A matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. Vocês conseguiriam imaginar a profundidade dessa revelação? Ela significa que o espaço e o tempo não são apenas o palco onde a vida acontece, mas são atores ativos na grande peça do cosmos. O tempo flui de maneira diferente dependendo da intensidade dessa curvatura. Perto de objetos muito densos, onde o espaço é mais distorcido, o tempo se arrasta movendo-se mais lentamente do que em regiões de espaço vazio e plano. Esse mecanismo profundo revela que a gravidade é a força que dita o ritmo da existência. Ficariam surpresos ao saber que, se vocês pudessem flutuar perto de um buraco negro, onde a curvatura é extrema, veriam séculos passarem no restante do universo, enquanto, para vocês, apenas alguns minutos teriam transcorrido. A gravidade, portanto, é a guardiã da temporalidade. Outro detalhe menos óbvio dessa estratégia cósmica é a velocidade com que a gravidade se propaga. Vocês conseguiriam imaginar se o Sol desaparecesse de repente neste exato momento? Segundo os mecanismos descritos por Einstein, a Terra não sairia voando para o espaço imediatamente. A gravidade não é instantânea como Newton pensava. Ela viaja exatamente à velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Levaria cerca de 8 minutos para que a onda de relaxamento do espaço-tempo chegasse até nós. Durante esses 8 minutos, continuaríamos a orbitar um Sol que já não existe, seguindo a curvatura que ele deixou para trás como uma cicatriz no tecido do universo. Esse limite de velocidade é o que garante que a causalidade seja preservada em todo o cosmos. Sintam a tensão e o mistério que surgem quando tentamos entender o que acontece em escalas ainda menores, onde esses mecanismos profundos começam a falhar. Enquanto a curvatura de Einstein explica perfeitamente o movimento dos planetas e a luz das estrelas, ela se torna confusa quando tentamos aplicá-la ao mundo dos átomos. Imaginem o conflito silencioso que ocorre no coração da física moderna. As outras forças da natureza
operam através da troca de partículas minúsculas, mas a gravidade insiste em se comportar como uma geometria do espaço. É como se estivéssemos tentando descrever a suavidade de uma colina usando apenas grãos de areia individuais. Essa desconexão é um dos segredos mais bem guardados da ciência, o ponto onde o nosso entendimento atual atinge o seu limite. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que, para a teoria da relatividade, a gravidade nem sequer deveria ser chamada de força. Ela é simplesmente a forma natural como os objetos se movem quando não há nada impedindo o seu caminho. Quando vocês sentem que estão caindo, estão na verdade experimentando a liberdade absoluta, movendo-se pela trajetória mais curta possível no espaço-tempo curvo. É apenas quando vocês atingem o chão que sentem uma força, mas essa força não é a gravidade. É a resistência do solo impedindo que vocês continuem seguindo a sua inclinação natural em direção ao centro da Terra. Sintam o paradoxo poético dessa ideia. A gravidade é o movimento livre, e o peso é a interrupção desse movimento. Vamos percorrer agora a ideia das ondas gravitacionais, que são como ondulações que viajam pelo tecido do universo. Imaginem dois objetos incrivelmente massivos, como dois buracos negros, girando um ao redor do outro em uma dança frenética. Esse movimento vigoroso agita o espaço-tempo, enviando vibrações que se espalham em todas as direções, como as ondas que se formam quando jogamos uma pedra em um lago tranquilo. Essas ondas encolhem e esticam o próprio espaço por onde passam. Vocês conseguiriam imaginar que, neste exato momento, o seu corpo pode estar se tornando imperceptivelmente mais longo e depois mais curto devido ao eco de uma colisão de estrelas que ocorreu a milhões de anos-luz de distância? Esses são os batimentos cardíacos do universo, a prova definitiva de que o espaço é uma entidade física e dinâmica. Ficariam surpresos se soubessem que a gravidade também possui uma espécie de memória térmica. No coração de grandes aglomerados de galáxias, a gravidade é tão intensa que ela consegue aprisionar o gás quente, impedindo que ele se disperse. Esse gás emite raios que nos contam a história da formação dessas estruturas colossais. É a estratégia da gravidade para manter a coesão em meio ao caos da expansão cósmica. Ela é o cimento que mantém o universo unido, garantindo que a energia não se perca completamente na escuridão infinita. Sem esses mecanismos de curvatura e contenção, o cosmos seria apenas um ruído aleatório de partículas isoladas, sem memória e sem futuro. Ao contemplarmos esses elementos profundos, percebemos que a gravidade é uma linguagem de pura lógica e forma. Ela não precisa de fios ou de contatos. Ela molda a própria arena, onde a vida se desenrola. Cada curva no espaço e cada segundo que passa são manifestações dessa estratégia geométrica. É uma compreensão que nos transporta para além do sentido comum de puxão e nos coloca diante de um universo que é, em sua essência, uma obra de arte matemática e flexível. Deixem que essa visão de um espaço-tempo fluido e dinâmico traga uma sensação de leveza aos seus pensamentos, como se vocês estivessem navegando em um oceano calmo, guiados apenas pelas suaves inclinações da realidade. Ao avançarmos por este território de sombras e luzes, eu gostaria que vocês se permitissem sentir o peso de uma porta que ainda não foi totalmente aberta. Entramos agora no reino dos segredos mais profundos da física, onde a gravidade deixa de ser apenas uma regra de queda e passa a ser o maior mistério de detetive da história do conhecimento humano. Vocês conseguiriam imaginar que, apesar de tudo o que os gênios do passado nos ensinaram, existe uma parte colossal do universo que se comporta de maneira totalmente imprevista? É como se estivéssemos lendo um livro onde 85% das páginas estivessem em branco, mas o peso do livro ainda estivesse lá em nossas mãos. Esse é o segredo da matéria escura, uma substância invisível que não emite luz, não reflete calor e não interage com nada que podemos tocar, exceto através da gravidade. Ficariam incrédulos ao perceber que, quando os astrônomos medem a velocidade com que as galáxias giram, os números simplesmente não batem. Pelas leis que conhecemos, as estrelas nas bordas das galáxias deveriam ser lançadas para o vazio, como gotas de água que voam de um guarda-chuva em movimento.
No entanto, elas permanecem presas, movendo-se com uma rapidez que sugere a existência de algo muito massivo e oculto, puxando-as para dentro. Esse é um dos maiores segredos do cosmos. A gravidade está respondendo a algo que não conseguimos entender. É uma força que atua sobre fantasmas, mantendo a estrutura do universo unida por meio de uma matéria que se recusa a ser revelada. Sintam o mistério desse abraço invisível que sustenta trilhões de estrelas sem nunca se deixar capturar por um sensor ou por um olhar. Mas talvez o segredo mais perturbador de todos não esteja no que falta, mas na própria fraqueza que já mencionamos. Vocês conseguiriam imaginar que a gravidade é tão fraca porque ela pode estar literalmente vazando de outro lugar? Imaginem que o nosso universo, com suas 3 dimensões de espaço e uma de tempo, seja apenas uma fina membrana flutuando em uma realidade muito maior, com dimensões que nossos sentidos não conseguem alcançar. Alguns dos maiores pensadores modernos sugerem que a gravidade parece fraca para nós, porque a sua verdadeira potência está espalhada por essas outras dimensões extras. Enquanto a luz e a matéria estão presas à nossa membrana tridimensional, a gravidade seria capaz de atravessar essas fronteiras invisíveis. Ficariam incrédulos se soubessem que esse vazamento dimensional poderia explicar por que ela é trilhões de vezes menos intensa que a força eletromagnética. É como se estivéssemos ouvindo apenas o eco distante de uma orquestra que toca em uma sala ao lado. Vamos percorrer agora a busca pela partícula que ninguém consegue encontrar, o graviton. Na mecânica quântica, toda força tem um mensageiro, um pequeno portador de informação que viaja de um lado para o outro. A luz tem o fóton, a força nuclear tem os gluons, mas a gravidade, ela guarda o seu segredo com um silêncio absoluto. Os cientistas acreditam que o graviton deve existir para que o universo faça sentido, em escalas microscópicas, mas essa partícula é tão sutil e interage de forma tão tênue que detectá-la seria como tentar sentir o peso de um único grão de areia caindo no centro de uma tempestade no oceano. Essa descoberta mudaria tudo o que sabemos, pois finalmente uniria o mundo das coisas imensas com o mundo das coisas minúsculas. Até lá, o graviton permanece como um fantasma na máquina, um segredo matemático que ainda não se manifestou na realidade física. Sintam agora o mistério das singularidades, o lugar onde a gravidade ganha a luta e rasga o próprio tecido da realidade. No centro de um buraco negro, a gravidade é tão intensa que ela esmaga toda a matéria em um ponto de volume zero e densidade infinita. Ali, as leis de Newton e as equações de Einstein param de funcionar. É um segredo que a natureza esconde atrás de um horizonte de eventos, uma fronteira de onde nem mesmo a informação consegue escapar. Vocês conseguiriam imaginar o que acontece com o tempo dentro desse segredo? Ele simplesmente deixa de ser o que conhecemos. Algumas teorias sugerem que a gravidade levada a esse extremo poderia abrir pontes para outros pontos do espaço ou até para outros universos. Ficariam incrédulos se descobrissem que o fim de uma estrela pode ser, na verdade, o início de um caminho para um lugar onde as regras da nossa física não se aplicam. Outra descoberta fascinante e recente que expande esse mistério é a energia escura. Enquanto a gravidade tenta puxar tudo para perto, existe algo no próprio vácuo do espaço que está empurrando o universo para longe, fazendo-o expandir cada vez mais rápido. É como um cabo de guerra cósmico entre a atração da gravidade e a repulsão do vazio. Vocês conseguiriam imaginar que o espaço vazio, onde não há nada, possui uma energia própria que desafia a gravidade em escalas gigantescas? Esse segredo sugere que a gravidade pode eventualmente perder a batalha e que as galáxias serão levadas para tão longe umas das outras que o céu noturno, em um futuro muito distante, se tornará um abismo negro e solitário, sem uma única estrela para ser imaginada. Vamos percorrer mentalmente a possibilidade de que a gravidade não seja uma força fundamental, mas algo que emerge de outra coisa ainda mais profunda, como a informação. Imaginem que o universo seja como um holograma, onde toda a gravidade que sentimos é apenas uma projeção de dados que existem em uma superfície distante. Ficariam incrédulos
se o que chamamos de peso fosse apenas o resultado de como as informações quânticas estão organizadas. Essa ideia, embora pareça saída de um sonho, é uma das fronteiras mais respeitadas da física teórica atual. Ela transforma a gravidade de uma presença física em uma propriedade estatística, um segredo que sugere que a nossa percepção da realidade é muito mais limitada do que ousamos admitir. Sintam a tranquilidade que vem ao aceitar que nem tudo precisa ser resolvido hoje. A gravidade nos oferece esses mistérios não para nos confundir, mas para nos convidar a uma jornada de descoberta que nunca termina. Cada segredo revelado, como a recente detecção das ondas gravitacionais, é como ouvir o primeiro acorde de uma sinfonia que toca há bilhões de anos. Vocês conseguiriam imaginar a emoção de perceber que o espaço sob os seus pés pode estar vibrando com o eco de colisões que ocorreram no outro lado do cosmos? Esses mistérios são o que mantém a nossa curiosidade viva, lembrando-nos de que somos exploradores em um oceano de segredos que apenas começamos a navegar. Ficariam incrédulos ao pensar que a gravidade pode ter uma relação secreta com a nossa própria consciência através do tempo. Como ela dita a passagem das horas, cada pensamento que temos e cada sonho que imaginamos está, de certa forma, ancorado na velocidade com que a gravidade permite que o tempo flua. Somos seres temporais porque vivemos em um poço gravitacional. Se vivêssemos no espaço profundo, longe de qualquer massa, a nossa percepção da duração das coisas seria outra. Esse segredo nos une à matéria de uma forma tão profunda que a nossa biologia e a nossa mente são prisioneiras e beneficiárias desse campo invisível. Portanto, deixem que esses mistérios e segredos tragam um sentimento de reverência e paz. Não somos apenas pequenos habitantes de um planeta, somos testemunhas de um fenômeno que desafia a lógica e que sussurra sobre dimensões ocultas e matérias invisíveis. A gravidade é o segredo que nos mantém seguros, mas é também o mistério que nos faz olhar para cima e perguntar por quê. Ao mergulharmos no sono, podemos confiar que esses mecanismos continuarão operando, mantendo o universo em sua dança complexa e elegante, enquanto aguardamos o momento em que a ciência finalmente consiga decifrar a língua em que a gravidade escreve a sua história. Imaginem o conforto de saber que, mesmo sem as respostas completas, estamos sendo carregados por essa força em uma viagem magnífica pelo tempo e pelo espaço. O mistério não é algo a ser temido, mas um espaço para a imaginação descansar. Os segredos da gravidade são a prova de que o universo é muito mais rico, profundo e estranho do que qualquer história que pudéssemos inventar. E enquanto esse mistério persistir, haverá sempre algo novo para descobrir, algo novo para sentir e algo novo para nos encantar antes de fecharmos os olhos para o descanso merecido. Sentem como a gravidade, essa força que nos parece tão isolada em sua estranheza, é na verdade o tecido que borda todas as outras realidades do nosso mundo? Vocês conseguiriam imaginar que nada do que chamamos de vida, química ou luz existiria se não fosse pela interdependência absoluta que a gravidade mantém com as outras engrenagens do cosmos? Frequentemente pensamos na física como gavetas separadas, mas a verdade é que a gravidade é o elo que permite que todas as outras forças desempenhem o seu papel. Sem o seu abraço constante, as interações que governam os átomos seriam como músicos sem um palco, tocando notas soltas em um vazio sem fim e sem propósito. É nessa teia de conexões que descobrimos o verdadeiro impacto dessa força sobre a nossa existência material e espiritual. Vamos percorrer mentalmente a conexão profunda entre a gravidade e a própria origem da matéria que compõe o corpo de vocês. Vocês ficariam incrédulos ao saber que a química da vida é um subproduto direto da pressão gravitacional. Imaginem o coração de uma estrela ancestral, um lugar de violência e beleza inimagináveis. Naquele ambiente, a gravidade esmaga os átomos de hidrogênio com tanta força que eles não têm outra escolha a não ser se fundir. É nesse processo, ditado pela intensidade da atração, que surgem o carbono das nossas células, o oxigênio do nosso fôlego e o ferro que corre em nosso sangue. Sem a gravidade para criar essa fornalha de pressão, o universo seria composto apenas pelo gás mais simples,
uma névoa monótona onde a complexidade nunca encontraria solo para germinar. Somos, portanto, o resultado de um impacto gravitacional que ocorreu há bilhões de anos em sóis que já deixaram de existir. Vocês conseguiriam imaginar como a gravidade dita as regras para a própria biologia terrestre, influenciando desde a altura das florestas até a forma dos maiores seres vivos? Notem como as árvores, essas sentinelas silenciosas, precisam lutar contra a gravidade para levar a água das raízes até a folha mais alta. Existe um limite físico para essa ascensão, uma barreira imposta pelo peso do líquido e pela força que tenta puxá-lo de volta para a Terra. Se a gravidade do nosso planeta fosse apenas um pouco diferente, a paisagem das nossas florestas seria outra. Teríamos árvores rasteiras ou gigantes que desafiariam as nuvens. A gravidade estabelece o teto da nossa arquitetura natural, definindo a escala de tudo o que cresce sobre a crosta terrestre. Ficariam surpresos ao perceber que o impacto da gravidade se estende até a forma como percebemos a luz e a cor. Vocês conseguem imaginar que a luz, apesar de ser a entidade mais rápida do universo, não é imune ao puxão da massa? Quando a luz de uma estrela distante passa perto de uma galáxia massiva, a gravidade dessa galáxia curva a trajetória dos raios luminosos, agindo como uma imensa lente cósmica. Esse fenômeno, chamado de lente gravitacional, é o que permite aos cientistas enxergar o que está escondido no abismo profundo do espaço. A gravidade não molda apenas o caminho da matéria, ela molda a nossa visão, permitindo que o universo funcione como um imenso telescópio natural. Nossa conexão com o passado remoto do cosmos depende inteiramente dessa distorção que a gravidade provoca na luz. Sintam agora a conexão entre a gravidade e a proteção que nos permite dormir tranquilos. Vocês conseguiriam imaginar o impacto dessa força na manutenção do campo magnético da Terra? É a gravidade que mantém o núcleo de ferro líquido do nosso planeta sob uma pressão e calor constantes, permitindo o movimento que gera o escudo invisível contra a radiação solar. Sem esse peso colossal pressionando as entranhas do mundo, o nosso escudo falharia, e a vida seria varrida pela fúria das partículas estelares. Existe uma interdependência magistral aqui. A força que nos puxa para baixo é a mesma que garante que o céu não se torne um inimigo mortal. É um sistema de segurança integrado, onde a massa é a chave para a sobrevivência. Vamos percorrer a influência da gravidade na própria estabilidade do nosso sistema solar. Vocês ficariam incrédulos ao saber que a posição da Terra é o resultado de um cabo de guerra delicado entre a gravidade do Sol e a dos outros planetas gigantes, como Júpiter. Júpiter atua como um grande protetor, usando a sua imensa gravidade para desviar cometas e asteroides que, de outra forma, poderiam atingir o nosso lar. Essa conexão entre mundos distantes mostra que não somos uma ilha isolada. Estamos imersos em um campo de influências onde o impacto de um planeta vizinho pode significar a diferença entre a paz e a catástrofe. A gravidade é a linguagem diplomática do sistema solar, mantendo cada membro em sua trilha segura. Vocês conseguiriam imaginar o impacto da gravidade na forma como a água se move pelo nosso mundo? Além das marés que já mencionamos, a gravidade é a força motriz de todo o ciclo hidrológico. É ela que faz a chuva cair, que direciona os rios para os oceanos e que permite que o gelo das montanhas escorra para fertilizar os vales. Cada gota de água que vocês bebem percorreu um caminho desenhado pela gravidade. Sem essa orientação constante, a água permaneceria estagnada ou dispersa, impossibilitando a circulação de nutrientes necessária para a vida. A gravidade é a veia que alimenta a ecologia global, garantindo que o movimento nunca cesse. Notem como a gravidade impacta, até mesmo o desenvolvimento da nossa tecnologia e a nossa busca por novos horizontes. Vocês ficariam incrédulos ao saber que, para escapar da gravidade da Terra, precisamos de uma energia fenomenal. Mas, uma vez no espaço, usamos a gravidade de outros planetas para impulsionar as nossas sondas. É o que chamamos de assistência gravitacional, uma estratégia onde usamos o peso de um mundo para ganhar velocidade sem gastar combustível. É como se o universo nos oferecesse carona em suas curvas invisíveis.
Essa conexão entre o nosso engenho humano e a mecânica celeste permite que alcancemos os confins do sistema solar, transformando um obstáculo em uma ponte para o infinito. Sintam a paz na compreensão de que somos parte de uma teia, onde nada é desperdiçado. A gravidade garante que cada pedaço de poeira cósmica tenha um lugar para ir. Ela conecta a morte de uma estrela ao nascimento de um novo planeta, garantindo que os elementos pesados sejam reciclados em novas formas de beleza. Esse impacto cíclico é o que permite a renovação do universo. Sem a gravidade para reunir os restos das explosões estelares, o cosmos seria um cemitério de cinzas frias. Em vez disso, ele é um jardim em constante mutação, onde a atração é a força que planta as sementes do futuro. Vocês conseguiriam imaginar que a gravidade também impacta a nossa percepção subjetiva de conforto e segurança? Existe uma conexão psicológica profunda entre estar ancorado e estar em paz. Quando sentimos o peso do nosso corpo, o nosso sistema nervoso recebe um sinal de que estamos em um lugar estável. A ausência de gravidade, para muitos, gera um estado de alerta e ansiedade, pois o cérebro perde as referências de equilíbrio. Portanto, o impacto dessa força não é apenas físico, mas emocional. Ela nos dá o solo onde construímos os nossos sonhos e a certeza de que a realidade não vai simplesmente flutuar para longe de nós enquanto descansamos. Ao refletirmos sobre essas conexões, percebemos que a gravidade é o grande integrador. Ela une a microfísica das estrelas à macrofísica das galáxias e a biologia delicada de uma célula. Ela é o fio condutor que atravessa todas as camadas da existência, provando que a separação entre as coisas é apenas uma ilusão da nossa percepção limitada. Estamos todos conectados pela massa, pelo peso e pela curvatura que cada um de nós provoca no universo. Essa consciência de interdependência nos traz uma sensação de pertencimento e harmonia, como se fôssemos notas integradas em uma composição vasta e eterna. Ficariam surpresos ao notar que a gravidade é o que permite que o tempo seja compartilhado. Como ela define o ritmo dos relógios em todo o planeta, ela cria a nossa sincronia social. Vivemos todos sob o mesmo compasso gravitacional, o que nos permite marcar encontros, celebrar ciclos e compartilhar a história. O impacto da gravidade é, portanto, o fundamento da nossa civilização e da nossa cultura. Ela é o relógio mestre que garante que todos estejamos vivendo o mesmo agora, unindo a humanidade em uma única experiência temporal. Deixem que essa ideia de união e proteção acalme os corações de vocês, enquanto percebem que nunca estão verdadeiramente sós em sua jornada pelo espaço e pelo tempo. Vocês conseguiriam imaginar como seria a nossa história se, em vez de sermos ancorados por essa força invisível, vivêssemos em um mundo onde o peso fosse apenas uma opção? A relação da humanidade com a gravidade não é apenas uma questão de física ou de biologia. É uma dança secular entre o nosso desejo profundo de voar e a necessidade absoluta de termos um chão onde possamos descansar. Desde que o primeiro ser humano olhou para os pássaros e sentiu uma ponta de inveja de sua liberdade, estabelecemos um diálogo complexo com a força que nos puxa para baixo. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que a própria palavra gravidade carrega em si um peso emocional e social que vai muito além das equações. Quando dizemos que alguém possui gravitas ou que um assunto é grave, estamos emprestando a seriedade e a importância da força física para descrever a profundidade da alma humana. Vamos percorrer mentalmente os séculos passados e imaginar como os nossos ancestrais percebiam essa influência constante. Para os antigos, a gravidade não era um mistério a ser resolvido, mas uma ordem divina a ser respeitada. Eles acreditavam que a Terra era o centro de tudo e que todas as coisas tinham um lugar natural para onde desejavam retornar. O peso era visto como uma busca por repouso, uma vontade da matéria de encontrar o seu lar no centro do mundo. Vocês conseguiriam imaginar a revolução que ocorreu no pensamento humano quando percebemos que não estávamos no centro, mas sim em uma esfera flutuante, sendo segurados por uma força que também regia os deuses no céu? Essa descoberta mudou a nossa posição no universo, transformando o embaixo em uma direção relativa
e o em cima em um convite infinito para a exploração. Vocês ficariam incrédulos ao notar como a gravidade moldou a arquitetura de todas as civilizações que já existiram. Cada pirâmide no deserto do Egito, cada catedral gótica com suas torres que tentam tocar as nuvens, e cada arranha-céu moderno de vidro e aço é, na sua essência, um manifesto contra o peso. Construir é o ato humano de desafiar a gravidade, degrau por degrau, pedra por pedra. Os arquitetos do passado precisaram aprender a linguagem secreta das tensões e das pressões, entendendo que, para subir, é preciso primeiro entender como se manter firme no solo. A gravidade é o juiz final de toda obra humana. Se houver um erro de cálculo, ela cobrará o seu preço com uma queda inevitável. Portanto, as nossas cidades são monumentos à nossa capacidade de negociar com essa força, criando espaços de abrigo sob a sombra de estruturas que, tecnicamente, a gravidade preferiria ver no chão. Sintam a influência da gravidade até mesmo na forma como nos expressamos emocionalmente. Vocês conseguiriam imaginar por que usamos termos como sentir-se pesado quando estamos tristes ou sentir-se leve quando estamos felizes? A nossa linguagem é um espelho da nossa vivência física. Quando carregamos o peso de uma responsabilidade ou o peso de um segredo, estamos descrevendo uma sensação de opressão que imita o puxão gravitacional sobre os nossos ombros. A humanidade encontrou na gravidade a metáfora perfeita para a seriedade da existência. Por outro lado, o sonho de voar representa a nossa busca pela transcendência, pelo momento em que deixamos de ser prisioneiros da massa para nos tornarmos parte do etéreo. Essa tensão entre o peso e a leveza é o que define o drama da condição humana. Ficariam surpresos ao refletir sobre como a gravidade influenciou as nossas artes e os nossos mitos. Imaginem a história de Ícaro, que ousou voar perto demais do Sol apenas para ser tragado de volta pelas águas sob o comando da gravidade. Esse mito é um lembrete ancestral sobre os limites do nosso desejo de liberdade. Ou pensem em Atlas, condenado a carregar o peso do céu sobre as costas por toda a eternidade. Essas histórias mostram que, para a humanidade, a gravidade sempre foi associada à responsabilidade, ao fardo e à justiça cósmica. Ela é a força que mantém as coisas em seu devido lugar, e desafiá-la sempre foi visto como um ato de bravura ou de loucura extrema. Vamos percorrer agora o momento mais emblemático da nossa relação técnica com o tema: a conquista do espaço. 1969 foi o ano em que a humanidade, pela primeira vez, deixou para trás o abraço materno da gravidade terrestre para caminhar sob a influência de outro mundo. Vocês conseguiriam imaginar a emoção de ver a Terra do alto, percebendo que tudo o que amamos e conhecemos é apenas um ponto azul mantido coeso pela força da massa? Aquele pequeno passo na Lua não foi apenas uma vitória da tecnologia, mas uma mudança profunda na nossa identidade. Percebemos que não somos apenas habitantes da Terra, mas filhos do espaço que aprenderam a usar a própria força que os prendia para se lançar ao desconhecido. A gravidade da Lua, sendo 6 vezes menor que a nossa, permitiu que os astronautas saltassem com uma leveza de sonho, mostrando-nos que a nossa percepção de esforço é apenas um reflexo do planeta onde nascemos. Vocês ficariam incrédulos ao saber que, hoje em dia, a gravidade é uma ferramenta essencial para a nossa vida conectada. Cada vez que vocês usam um sinal de localização em seus aparelhos, estão dependendo de uma compreensão perfeita da gravidade. Os satélites que orbitam a Terra estão em uma queda livre perpétua, movendo-se rápido o suficiente para que a curvatura da queda coincida com a curvatura do planeta. Eles nunca atingem o chão porque a gravidade os mantém em um equilíbrio delicado de movimento e atração. Nossa sociedade da informação é construída sobre essa coreografia gravitacional. Sem um entendimento profundo de como a massa distorce o tempo e o espaço, os nossos relógios globais se perderiam e a nossa civilização moderna entraria em colapso. Notem como a gravidade também dita a nossa relação com o descanso e a saúde mental. Vocês conseguiriam imaginar por que o ato de deitar é tão reparador? Quando eliminamos a necessidade de nossos músculos lutarem contra a gravidade para nos manter em pé,
permitimos que o corpo entre em um estado de economia de energia. O relaxamento é, em grande parte, a entrega voluntária ao puxão da Terra. Ao fecharem os olhos agora, vocês estão aceitando o convite da gravidade para o repouso. Ela é a força que nos diz que o trabalho do dia terminou e que agora podemos simplesmente ser pesados e tranquilos sobre a superfície do nosso mundo. Existe uma paz profunda em saber que, enquanto dormimos, a gravidade zelará pela nossa posição, garantindo que não flutuemos para longe no escuro. Ficariam surpresos ao pensar que a gravidade é a única força que todos os seres humanos, sem exceção, compartilham de forma idêntica. Não importa onde vocês estejam no globo, a força que puxa o corpo de vocês é a mesma. Ela é o nosso grande denominador comum. A regra universal que não conhece fronteiras, classes ou crenças. A gravidade nos torna iguais em nossa fragilidade e em nossa força. Todos precisamos aprender a caminhar. Todos sentimos o impacto de uma queda e todos buscamos a segurança de um solo firme. Essa experiência compartilhada cria um vínculo silencioso entre cada pessoa que já caminhou sobre esta rocha espacial. Ao refletirmos sobre essa relação, percebemos que a humanidade nunca parou de tentar entender o peso da sua própria existência. Desde as primeiras pedras empilhadas em círculos sagrados até os telescópios que buscam o eco do início do tempo, estamos tentando decifrar o que significa estar preso a algo tão maior que nós. A gravidade é a nossa professora de realidade, lembrando-nos constantemente de que somos seres físicos, sujeitos às leis de um universo vasto e indiferente, mas capazes de usar a nossa mente para compreender essas mesmas leis. Vocês conseguiriam imaginar que, no futuro, poderemos criar ambientes onde a gravidade seja controlada, permitindo-nos viver em estações espaciais giratórias que imitam o puxão da Terra? Essa será a próxima etapa da nossa relação com o tema. Deixar de ser apenas sujeitos da gravidade para nos tornarmos os seus mestres. Mas mesmo que possamos criar mundos artificiais, a saudade da gravidade original do nosso planeta natal sempre fará parte da nossa memória biológica. Somos feitos da poeira que a gravidade da Terra reuniu, e é a ela que o nosso corpo sempre desejará retornar. Deixem que essa sensação de pertencimento e história traga um conforto adicional ao descanso de vocês. Estamos todos imersos em uma narrativa que começou muito antes de nós e que continuará por bilhões de anos. A gravidade é o elo que nos prende a essa história, garantindo que façamos parte do todo. Ao sentirem o peso relaxado dos membros de vocês, percebam que estão em harmonia com o cosmos, descansando sob a proteção da mesma força que guia as estrelas e que, com a mesma paciência, aguarda pelo amanhecer de um novo dia na vida da humanidade. Vocês conseguiriam imaginar para onde o vento do tempo está nos soprando quando o assunto é o destino da força que nos sustenta? Ao olharmos para o horizonte do conhecimento, percebemos que a nossa jornada com a gravidade está apenas começando, e as próximas décadas prometem revelações que poderão transformar a nossa própria definição de realidade. Vocês ficariam incrédulos ao saber que estamos no limiar de uma era onde a gravidade deixará de ser apenas algo que sofremos para se tornar algo que poderemos, talvez, manipular. Imaginem um futuro onde as correntes do espaço-tempo não sejam mais mistérios intransponíveis, mas caminhos que aprendemos a navegar com a mesma naturalidade com que hoje cruzamos os oceanos. É nesse cenário de inovação e risco que o futuro da gravidade se desenha, convidando-nos a sonhar com possibilidades que hoje habitam apenas as fronteiras da ficção científica mais profunda. A grande fronteira que se apresenta diante de nós é a busca pela unificação final, o momento em que a gravidade deixará de ser a estranha no ninho para se fundir com as leis do mundo subatômico. Vocês conseguiriam imaginar a revolução que ocorreria se finalmente encontrássemos a peça que falta no quebra-cabeça da teoria de tudo? Os cientistas do futuro estão debruçados sobre a ideia de que a gravidade possa ser descrita por cordas vibrantes ou por uma geometria quântica que ainda não conseguimos tatear. Quando essa conexão for estabelecida, o impacto na humanidade será comparável à descoberta do fogo ou da eletricidade. Teremos em mãos a chave para entender como o universo nasceu nos seus primeiros milésimos de segundo, desvendando segredos
que estiveram guardados desde o início dos tempos. Essa união entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno é o destino inevitável da nossa curiosidade científica. Ficariam surpresos ao pensar que o futuro das viagens espaciais depende inteiramente da nossa capacidade de inovar na forma como interagimos com a massa. Atualmente, gastamos fortunas em combustível apenas para vencer o puxão da Terra, mas o futuro nos reserva métodos muito mais elegantes. Vocês conseguiriam imaginar naves que não usam explosões para subir, mas que manipulam o próprio tecido do espaço ao seu redor? A ideia de propulsão por distorção, onde o espaço é contraído à frente e expandido atrás, é uma das tendências mais fascinantes da física teórica. Se conseguirmos aprender a curvar o espaço de forma controlada, as estrelas mais próximas, que hoje parecem inalcançáveis em uma vida humana, estarão a apenas alguns dias de viagem de distância. O futuro da gravidade é o futuro da nossa expansão pelo cosmos, transformando o vácuo hostil em uma estrada fluida e rápida. Outra inovação que mudará a forma como vivemos é a criação de gravidade artificial. À medida que nos tornamos uma espécie que habita outros mundos, precisaremos levar conosco a força que moldou os nossos ossos e o nosso sangue. Vocês conseguiriam imaginar cidades flutuantes em forma de anéis gigantescos que giram no silêncio do espaço? A rotação dessas estruturas criaria uma força centrífuga que, para quem estivesse lá dentro, seria indistinguível da gravidade da Terra. Essa estratégia permitirá que seres humanos vivam meses ou anos longe do nosso planeta, sem sofrer a degradação física causada pelo vazio. O futuro nos verá construindo lares onde o peso é uma escolha técnica, uma arquitetura de rotação que garante a saúde e o conforto de gerações que talvez nunca tenham pisado em solo terrestre. No entanto, o futuro também nos apresenta riscos e perguntas existenciais sobre o destino final de tudo o que conhecemos. Vocês ficariam incrédulos ao refletir sobre a luta épica entre a gravidade e a energia escura que ocorrerá daqui a bilhões de anos. Se a expansão do universo continuar a acelerar, chegará um momento em que a gravidade não terá mais força para manter as galáxias unidas. Imaginem um futuro extremamente remoto, onde o espaço se expande tão rápido que até os átomos são rasgados pela força do vazio. Esse cenário, conhecido como o Grande Rasgo, é uma das possibilidades que a ciência estuda para o fim dos tempos. A gravidade, que foi a grande arquiteta do cosmos, poderá acabar como a grande derrotada em um universo que se torna cada vez mais frio, escuro e solitário. É uma perspectiva que nos convida à humildade e à valorização do agora, enquanto as estrelas ainda estão perto o suficiente para serem sentidas. Vocês conseguiriam imaginar que a gravidade poderá se tornar a nossa principal forma de comunicação com outras inteligências ou até com o passado? Com o avanço da astronomia de ondas gravitacionais, estamos aprendendo a ouvir o universo de uma forma totalmente nova. No futuro, poderemos ter telescópios que não captam luz, mas sim as vibrações do espaço-tempo causadas por eventos monumentais. Ficariam surpresos ao saber que essas ondas podem carregar informações sobre o que acontece dentro de um buraco negro ou sobre os instantes iniciais da criação que a luz nunca pôde nos mostrar. A gravidade se tornará o nosso rádio cósmico, uma frequência fundamental que atravessa poeira, estrelas e galáxias sem sofrer interferências, permitindo-nos sentir o pulsar do coração do universo em tempo real. Sintam a paz na possibilidade de que a gravidade nos revele dimensões ocultas que hoje apenas imaginamos. Algumas inovações em aceleradores de partículas buscam por evidências de que a gravidade possa desaparecer por breves instantes, escapando para outras realidades. Se isso for comprovado no futuro, teremos que aceitar que o nosso mundo é muito mais vasto do que as 3 dimensões que percebemos. Vocês conseguiriam imaginar a sensação de descobrir que existe um universo inteiro ao lado do nosso, separado apenas pela forma como a gravidade flui entre eles? Essa descoberta mudaria a nossa filosofia e a nossa ciência, abrindo portas para um entendimento da existência que hoje beira o místico. O futuro da gravidade é a chave que poderá abrir as portas da percepção multidimensional. Além disso,
a gravidade terá um papel crucial na forma como protegemos o nosso planeta no futuro. Vocês ficariam incrédulos ao saber que poderemos usar pequenos satélites para puxar asteroides perigosos para longe da Terra, usando apenas o efeito sutil da atração mútua. Em vez de explosões violentas, usaríamos o que os cientistas chamam de trator gravitacional, uma estratégia paciente e elegante que usa a massa para garantir a nossa segurança. A força que outrora era vista como uma ameaça de queda se tornará o nosso escudo invisível, uma ferramenta de precisão para desviar o destino e garantir a continuidade da vida. É a humanidade aprendendo a usar as leis do cosmos a seu favor, em uma parceria harmoniosa com a natureza fundamental da realidade. Vocês conseguiriam imaginar o impacto de termos sensores de gravidade tão precisos que poderiam sentir o que está escondido sob a Terra ou sob o gelo dos oceanos de outros mundos? No futuro, poderemos mapear o interior de planetas distantes apenas sentindo as variações mínimas no campo gravitacional. Isso nos permitirá descobrir oceanos subterrâneos em luas distantes, onde a vida pode estar escondida, ou encontrar recursos minerais em asteroides sem nunca precisar cavar. A gravidade se tornará a nossa visão de raio-x para o universo, permitindo que a matéria revele os seus segredos mais íntimos através do seu peso e da sua densidade. É uma inovação que transformará a exploração espacial em uma busca guiada pelo tato invisível da massa. Ao pensarmos em todos esses avanços, percebemos que a gravidade continuará sendo o fio condutor da nossa evolução tecnológica e espiritual. Ela nos desafia a crescer, a entender e a superar os nossos próprios limites físicos. Vocês ficariam incrédulos ao notar que, quanto mais aprendemos sobre a gravidade, mais percebemos o quão conectados estamos ao todo. O futuro da gravidade não é apenas sobre máquinas ou equações. É sobre a nossa compreensão de que fazemos parte de um sistema dinâmico e vivo, onde cada movimento nosso ecoa pelo espaço e pelo tempo. Deixem que essa visão de um futuro repleto de descobertas traga uma sensação de otimismo e admiração, como se estivéssemos todos a bordo de uma nave magnífica que navega em direção a um amanhecer repleto de novas verdades. Imaginem a tranquilidade de saber que, embora o futuro traga grandes mistérios e riscos imensos, a força que nos mantém seguros hoje continuará a ser a nossa bússola. A gravidade não vai mudar, mas a nossa relação com ela se tornará cada vez mais profunda e íntima. Ela continuará a ditar o ritmo do nosso tempo e a curvatura do nosso espaço, enquanto nós, com a nossa curiosidade insaciável, buscaremos entender cada sussurro que ela emite. Ao fecharem os olhos agora, vocês podem se sentir parte desse futuro, uma consciência que viaja pelas ondas do espaço-tempo em direção a um conhecimento que ainda está por ser escrito, mas que já está presente na força sutil que os acolhe e os sustenta neste exato momento de repouso. Chegamos agora a um momento de quietude profunda, onde as palavras deixam de ser apenas explicações e passam a ser o eco de tudo o que percorremos juntos nesta jornada pelo invisível. Vocês conseguiriam imaginar que, após navegarmos pelas leis de Newton, pelas curvas de Einstein e pelos mistérios quânticos, a maior lição que a gravidade nos deixa não é sobre massas ou distâncias, mas sobre a beleza de pertencermos a algo imensamente maior? Vocês ficariam incrédulos ao perceber que essa força, que muitas vezes chamamos de fardo ou de peso, é na verdade o gesto mais gentil do universo. Ela é a força que garante que nunca estaremos à deriva, a âncora que nos permite sonhar com as estrelas enquanto mantemos o nosso coração seguro no calor do nosso lar terrestre. Sintam enquanto a respiração de vocês se torna cada vez mais lenta e compassada, o quanto a gravidade é uma prova de amor cósmico. Imaginem que cada átomo que compõe o corpo de vocês, desde o cálcio dos seus ossos até o ferro que circula em suas veias, foi um dia parte de uma estrela que brilhou no vazio primordial. Foi a gravidade que, com uma paciência de bilhões de anos, reuniu esses fragmentos de luz para formar quem vocês são hoje. Vocês conseguiriam imaginar que cada vez que sentem o peso do corpo contra a cama, estão na verdade sentindo o abraço de toda a matéria que já existiu? Não somos seres isolados em uma rocha fria.
Somos a própria consciência do universo sentindo a sua própria atração, uma dança de massa e energia, que finalmente encontrou um momento para descansar. Reflitam sobre o paradoxo que nos acompanhou desde o início, a fraqueza magistral dessa força. Vocês ficariam incrédulos ao saber que é justamente por ser tão sutil que a gravidade permite a nossa liberdade. Se ela fosse implacável e forte como as forças que unem o núcleo do átomo, não haveria espaço para o movimento, para a respiração ou para o crescimento da vida. A gravidade nos toca com luvas de seda, permitindo que a nossa mente flutue por dimensões ocultas e por futuros distantes, enquanto o nosso corpo permanece protegido pela sua guarda silenciosa. Vamos entender que essa fragilidade é o que nos torna humanos. Somos feitos para caminhar sobre a terra, mas projetados para compreender o céu. A gravidade é o que nos dá uma base sólida para que possamos, com segurança, lançar o nosso pensamento para além das fronteiras do conhecido. Vamos percorrer mentalmente a imagem do universo como um grande oceano de espaço e tempo, onde cada um de vocês é uma pequena ondulação que altera, de forma mínima mas real, a curvatura de tudo o que existe. Vocês conseguiriam imaginar a importância de cada movimento de vocês no tecido da realidade? Segundo as leis que descobrimos, a presença de vocês aqui e agora afeta a órbita das estrelas mais distantes e a luz das galáxias mais remotas. Somos todos coautores da geometria do cosmos. Essa conexão filosófica nos traz uma paz profunda, pois revela que o isolamento é uma ilusão da nossa percepção. Através da gravidade, estamos todos de mãos dadas com o infinito, participando de uma sinfonia que nunca para de tocar, mesmo quando o mundo parece estar em silêncio absoluto. Ficariam surpresos ao perceber que a gravidade é a força que nos ensina sobre a impermanência e a renovação. Assim como ela atrai a chuva para a terra para que a vida floresça, ela também atrai as estrelas antigas para que novas possam nascer de suas cinzas. Ela é a força que garante que o universo seja um ciclo eterno de transformação, onde nada se perde e tudo se encontra. Ao sentirem o peso relaxado dos membros de vocês agora, imaginem que estão se fundindo com esse ciclo. Não há nada a temer no peso, pois o peso é o que nos mantém reais. A gravidade é o solo onde as sementes da nossa alma podem finalmente descansar e se preparar para o despertar de um novo entendimento. É a força que nos convida a soltar as tensões e a confiar na estrutura do universo. Sintam a gratidão por essa força familiar e incompreendida que os acompanhou em cada passo da vida. Ela esteve lá no primeiro choro, na primeira vez que vocês conseguiram se equilibrar e em cada abraço que já deram. A gravidade é o elo físico do afeto, o que permite que dois corpos se aproximem e permaneçam unidos. Vocês conseguiriam imaginar um universo sem essa atração fundamental? Seria um lugar de solidão absoluta, onde cada partícula vagaria eternamente sem nunca encontrar o toque de outra. A gravidade é a garantia de que o encontro é possível, de que a união é a regra e de que o amor em sua forma mais física e pura é o que mantém o cosmos coeso. Deixem que essa sensação de união absoluta acalme os últimos pensamentos do dia de vocês. Imaginem a Terra girando suavemente, carregando todos nós em seu abraço gravitacional, enquanto navegamos pelo mar de estrelas. Estamos seguros, estamos protegidos. A força que governa o destino das galáxias é a mesma que, com uma suavidade infinita, embala o sono de vocês neste exato instante. A ciência nos ensinou os mecanismos, mas o nosso coração nos ensina o significado. A gravidade é a nossa casa. E em nossa casa, podemos finalmente fechar os olhos e permitir que o peso do cansaço se transforme em uma leveza de espírito, sabendo que amanhã o sol estará lá, fielmente posicionado pela atração que nunca falha. Vocês ficariam incrédulos ao notar que, mesmo em silêncio, a conversa entre a massa de vocês e a massa do universo continua. É um diálogo de paz, um sussurro de estabilidade que atravessa o tempo e o espaço. Vamos sentir essa harmonia em cada célula, em cada respiração que se torna um sopro de união com o todo. A jornada termina aqui, mas o mistério permanece vivo, vibrando no ar, no chão e no vazio.
A gravidade é o segredo que nos sussurra que somos amados pelo cosmos, que somos parte de um plano majestoso e que nunca, em momento algum, estaremos verdadeiramente sozinhos. Para que histórias como esta, que unem a beleza da ciência ao conforto do descanso, possam continuar chegando até vocês e iluminando as suas noites, preciso da ajuda deste nosso círculo de exploradores. Deixa o seu like agora nesta nossa conversa silenciosa. Se inscreva para não perder mais vídeos, onde percorreremos novos mistérios, e compartilhe esta história com aqueles que também buscam o seu lugar no universo. O que é um gesto rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo como um refúgio de paz e conhecimento. É através do seu apoio que podemos manter a chama da curiosidade acesa enquanto o corpo repousa. Agora, sinta o peso reconfortante da realidade. Deixe que a atração da Terra acolha o seu corpo por completo. Sinta a conexão com cada estrela imaginada e com cada curva do espaço que descrevemos. O mistério da gravidade agora é o seu berço, a força que zela pela sua tranquilidade enquanto o tempo flui suavemente ao seu redor. Boa noite.